me chamo Elaine e hoje eu, Mariana e Mayara estaremos falando sobre otite média crônica não coleostomatose. Espero que ao final dessa videoaula nós tenhamos conseguido agregar conhecimento para vocês. Vamos lá? A otite média crônica não coleostomatose é um processo inflamatório da mucosa que reveste a orelha média, acometendo desde a membrana timpânica até as cavidades anexas à tuba auditiva, onde suas repetições caracteriza-se a sua cronicidade. O padrão aceito para essa patologia são 3 infecções em 6 meses ou 4 infecções em 12 meses. Normalmente, estima-se que essa patologia afete 31 milhões de pessoas ao ano, sendo crianças menores de 5 anos as mais afetadas. Estudos apontam que a otite média crônica não coleostomatose pode estar relacionada às dificuldades orais e de leitura, resposta atrasada a estímulos auditivos, além de vocabulário limitado e alterações de atenção. Referente à classificação das otites médias não coleostomatosas, elas são feitas com base na integridade da membrana timpânica, sendo assim classificadas como otite média crônica perfurada devido à perfuração permanente da membrana timpânica, e não perfurada, que é representada pela otite média crônica secretora, chamada também de otite média crônica com efusão. Os sintomas mais comuns dessa patologia são otorreias, que podem ser aquosas, sanguinolenta ou mucopurulenta. A supuração pode ser transitória ou persistente. A transitória normalmente é devida à reinfecção causada por bactérias do conduto auditivo externo, através da perfuração da membrana timpânica. E a persistente, devido à infecção crônica da orelha média ou do osso temporal. Normalmente, é observada uma perda auditiva condutiva com frequência elevada. Essa perda está relacionada com o tamanho e o local da perfuração timpânica, além da degradação causada pelos processos supurativos que atingem a cadeia ossicular. A presença de zumbido é observada apenas se afetar a cóclea, variando de grave a agudo. Esse tipo de otite normalmente não é caracterizada por dor. Isso vai ocorrer apenas se o paciente possuir otite externa ou outro tipo de complicação. Olá, meu nome é Mayara Monteiro e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouquinho da fisiopatologia e do diagnóstico. Eles baseiam-se em um funcionamento ruim da tuba auditiva, o que prejudica a ventilação da orelha média. Isto ocorre pois o ar da orelha média ele vai sendo absorvido pela mucosa, o que causa uma pressão negativa na cavidade. Desta forma, a membrana ela retrai e a mucosa que foi sugada pela pressão negativa, ela despeja soro dos vasos. Essa pressão negativa ela contribui com a obstrução tubária, E as alterações que ocorrem na mucosa da orelha média, elas são edematosas, porém o fluido coletado ele prejudica a audição e também pode ser um meio de cultura para micro-organismos da nasofaringe. Com base na densidade da efusão, a otite média crônica não colesteomatosa tem as suas subclassificações, em serosas e mucosas. O diagnóstico ele é feito com base na suspeita de deficiência auditiva, o que ocorre principalmente nas crianças. A gente pode observar na imagem, ela mostra a inclinação do tubo de Eustáquio entre criança e adulto. Por isso a maior incidência dessa doença em crianças. Sendo assim, quando a criança ela apresenta certas dificuldades, como para ouvir mesmo no dia a dia, ela pede para repetir várias vezes a frase por não conseguir ouvir, às vezes até mesmo na escola, o que acaba contribuindo para um rendimento escolar menor, cognitivo. E às vezes em casa ela apresenta o comportamento de pedir para aumentar a televisão mais do que o necessário. Esses comportamentos eles devem ser observados, porque eles são sinais, são sintomas dessa doença. E quanto antes isso for identificado, melhor. Ele é feito pela pneumotoscopia,
onde é avaliada a mobilidade da membrana timpânica e a presença do fluido na forma de líquido ou bolha de ar no meio da secreção. Além disso, também existem que auxiliam neste diagnóstico, como a audiometria tonal e vocal, que depende muito da idade da criança. Mas esse exame ele é capaz de nos dar uma boa ideia da deficiência auditiva e colaborar muito na orientação do tratamento, porque é fundamental que seja descoberto o quanto antes. A impedanciometria também é de grande sensibilidade diagnóstica para detectar o fluido na orelha média, e ela deve coincidir, bater certinho com o que foi encontrado na pneumotoscopia. Neste caso, os exames de imagem, eles não pertencem à rotina deste tipo de diagnóstico. Eu falei que é fundamental que seja detectado o quanto antes, e ficar atento aos sinais, aos sintomas, porque podem ocorrer complicações e sequelas desta doença. E assim, as deficiências auditivas, elas tornam-se mais acentuadas, prolongadas ou bilaterais. Por isso a importância de um diagnóstico precoce, digamos assim. Agora eu vou passar a palavra à minha amiga, que vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Olá, meu nome é Mariana Oliveira Camarano e eu vou falar sobre os tratamentos de uma otite média crônica não colesteatomatosa. Os tratamentos para esse tipo de otite podem ser bem variados. É sempre necessário levar em consideração as condições socioeconômicas e ambientais do paciente, o grau de deficiência auditiva e a uni- ou bilateralidade da doença. Vamos começar com uma situação hipotética onde uma menina de 8 anos é levada pelos pais a um consultório médico, com queixa de não estar escutando direito, ou hipoacusia, como chamamos. O médico começa fazendo a anamnese e descobre que a criança sofre de fortes crises alérgicas. Ele pergunta mais sobre o que ela está sentindo, e ela fala que sente uma de suas orelhas cheia. Logo, o médico entende que essa sensação se dá por conta de secreções na orelha média. Ele pergunta se ela sente dor, e a resposta é não. O médico faz mais alguns exames e descobre também perda auditiva condutiva na orelha direita. Dessa forma, ele conclui que se trata de uma otite média secretora. Mesmo a intervenção cirúrgica sendo necessária na maioria dos casos, o médico prefere passar antihistamínicos e corticoides tópicos para tratar a alergia da menina e esperar mais um tempo, já que não tinha otalgia. Assim, a família agradece e vai para casa. 2 meses se passam e a família volta ao consultório, como o médico recomendou caso os sintomas não passassem. Como a alternativa clínica não funcionou, eles decidem fazer uma cirurgia. As cirurgias indicadas foram uma meringotomia e uma inserção do tubo de ventilação. Para quem não sabe, uma meringotomia é um procedimento cirúrgico por meio do qual uma pequena incisão é criada no tímpano para tratar certas condições patológicas do ouvido médio. Em geral, é feita para aliviar a pressão causada pelo acúmulo excessivo de fluidos ou pus. Já o tubo de ventilação é um pequeno cilindro no formato de um carretel que funciona como um dreno comunicando suas extremidades. Dessa forma, a orelha média fica permanentemente aerada, assim evitando o acúmulo das secreções causadoras das otites. Em alguns, principalmente em crianças, a adenoidectomias e tonsilectomias são indicadas, já que podem acabar se hipertrofiando ou infeccionando, representando assim grande perigo para a ventilação da tuba auditiva. Explicando melhor, a adenoidectomias e tonsilectomias são, respectivamente, os nomes dados à remoção cirúrgica das tonsilas faríngeas, mais conhecidas como adenoides, e das tonsilas palatinas, mais conhecidas como amígdalas. Na ação da paciente do caso hipotético que eu criei, a mastoidectomia não foi necessária, já que a infecção não se estendeu à região da mastoide. Mas em muitos casos de otites médias, essa cirurgia é extremamente necessária. A mastoidectomia é uma cirurgia que remove o tecido doente do ouvido.
através da abertura cirúrgica das células aéreas ósseas da mastoide. Na próxima situação hipotética, o paciente tem 10 anos. Chegou no consultório médico com os pais, que alegaram que o filho já passou por caso de otite média aguda de repetição e que já fazia um tempo que percebiam a presença de otorreia na orelha do filho. O médico, então, faz uma otoscopia e percebe perfuração numa parte da membrana timpânica. Logo, imagina que possa ser uma otite média crônica perfurada. E se lembra que esse tipo de otite pode ser subdividido em benigna, também conhecido como simples, ou maligna, também conhecida como perigosa. No caso da simples, a otorreia tem a aparência de muco ou de muco com pus e não tem odor. O paciente com esse tipo de otite pode reagir bem ao tratamento com gotas antibióticas. Já no caso da perigosa, a otorreia é purulenta, fétida e não reage ao tratamento com gotas. Como no caso do paciente foi identificada uma otite maligna, o tratamento é cirúrgico e é feito por meio de uma timpanoplastia. O objetivo dessa cirurgia é selar a perfuração. A membrana timpânica recebe enxerto livre da face temporal ou do pericôndrio da orelha. Já as erosões da cadeia ossicular poderão ser reparadas por enxertos ósseos moldados pelo cirurgião ou por próteses biocompatíveis aloplásticas. Se necessário, a cirurgia se estende até a mastoide para eliminar a patologia. Nas otites médias perfurantes, a infecção pode se agravar e, ao se estender por dentro do osso temporal, pode causar otomastoidite aguda, petrite, labirintite bacteriana ou paralisia facial, por exemplo. Ou pode se estender para fora do osso temporal, causando meningite, abscessos epi- e subdural, cerebral e cerebelar, tromboflebite do seio sigmoide ou hidrocefalia ótica.